A aula de hoje é sobre tomadas de decisão e modelagem do comportamento. É mais um framework, né? Uma ideia de como trabalhar com coisa complicada. A gente sempre trabalhou com coisa bem simples até agora. E isso aqui vai ser a primeira vez que a gente vai botar uma coisa complicada para trabalhar, né? E essa coisa é a decisão, né? Coisa que a gente faz o tempo todo. A gente escolhe o que vai comer, a gente escolhe com quem a gente quer ficar, a gente julga as pessoas, e que é um pouco parecido com esses modelinhos clássicos de etologia. Você tinha vários elementos do seu estímulo, e você juntava tudo aquilo e definia qual era o comportamento de escolha. Escolhia o ovo natural ou o ovo artificial, aqui no caso desse experimento, né, do Timmergen. Esse é um exemplo clássico, mas tem coisas que já estão mais bem resolvidas na eletrofisiologia, que tem esses elementos também, né? Por exemplo, esse é o trabalho do Daniel Tomczyk. Ele é argentino, né? E ele trabalha com esses caranguejos, tem todo aqui na costa oceânica da América do Sul, né? Ele trabalha com predação e presa e predação. Como que eu falo isso? Caça e caçador, né? Então, ele é a caça para as gaivotas, né? Então, as gaivotas comem esses caranguejos, né? São bem cruéis, comendo bicho, começando pelas entranhas, bem brabo. E uma outra coisa que esses caranguejos fazem, eles comem muito detrito, né? Mas eles comem também os membros da mesma espécie, só que mais novos, né? Menorzinhos, que é um caranguejão comendo um pequenininho, né? E eles fazem isso com base em estímulos visuais, né? Que são processados nesse olhão que ele tem aqui. Tem um monte de neurônio por baixo aqui. Ele tem 2 cérebros, um em cada pedúnculo, né, do olho. Tudo integrado, né? Claro, passa fibra para um lado para o outro. E são nesses núcleos que tem muito desse processamento. E isso é bem resolvido, principalmente para a parte de comportamento de fuga, de coisas que parecem gaivotas. E claro que depende de um monte de coisa, né? Depende do tamanho da gaivota, da velocidade dessa gaivota, né? Encaixa naquele modelo que a gente já tinha visto antes, né? Então, depende do tamanho, depende da aceleração que o estímulo está vindo, depende se tem um buraco perto ou não, né? Se tem um buraco, o caranguejinho sempre vai para o buraco. E ele demora bem mais para começar a agir, enfim, o comportamento dele depende de muitas coisas. Esse aqui de caçar os caranguejinhos não é um comportamento bem resolvido. Mas, enfim, várias decisões aqui, né? Para onde correr, com que velocidade correr, correr ou não, né? Se aproximar do alvo ou não. Tem vários elementos ali para tomar a decisão que encaixam nessa ideia aqui, né? De que teria uma integração que definiria ativação de controles motores distintos, né? E de diferentes formas, né? E a gente pode pensar também em primatas, né? Tem bastante estudo, né? Tem, por exemplo, um estudo com bonobo, chimpanzé, em que eles veem essa diferença de framing, né? De como você apresenta a tarefa e como isso gera uma sensação negativa ou não, né? Então, aqui era colocado para o chimpanzé, para o bonobo, a opção, né, de pegar sementes ou pegar fruta, né? E numa condição, metade das vezes em que ele escolhia a fruta, o experimentador dava uma fruta a mais, né? Então, ele tinha escolhido uma banana e ele ganhou 2, né? Então, pô, super legal. Se você faz a mesma coisa, só que você coloca 2 frutas e metade das vezes você tira uma, apesar de ser exatamente o mesmo valor, a mesma quantidade de bananas que ele estaria conseguindo ali, é só o jeito que você apresenta a tarefa, e isso gera frustração nos bichos quando metade das vezes você tira uma banana. É muito óbvio pra gente, mostrando que esses chimpanzés e bonobos também fazem essas decisões que não são racionais, né? E que fazem total sentido pra gente. A gente segue esse mesmo tipo de irracionalidade, né? A gente não tá trabalhando só com números lá, né? Tem tudo dentro de um contexto. Esse aqui é um estudo mais de comportamento, né? E tem estudo neural muito bacana também, né? Então, que desses matching behaviors, não sei se vocês já viram falar disso. Isso aqui, a primeira vez que eu vi foi no livro do Leonard Mlodinow, naquele Andar do Bêbado. Ele descrevia um experimento, né, em que eram dadas 2 alternativas para as pessoas, né? Escolhe a posição A ou a posição B. E a posição A ganhava recompensa em 30% das vezes, a B em 70% das vezes, né? E era aleatório, né? Só sorteava entre o A e o B. Você deixava lá, não importa quanto tempo de treinamento que você dava, elas escolhiam 70% das vezes o lado 70 e 30% das vezes o lado 30. Se você faz a continha, 0,7 vezes 0,7, 0,3 vezes 0,3, soma tudo, dá 0,58. Não está conseguindo o máximo da tarefa. O máximo da tarefa seria chegar no 70. O máximo seria escolher sempre o lado mais reforçado, né? Mas não, humanos fazem esse matching behavior, que é escolher na mesma porcentagem que a coisa acontece, que é irracional também, né? E macacos também fazem um matching behavior. Colocado numa tarefa de 70-30, né? Escolhem 70% das vezes o lado de 70. Né? E rato é bacana, né? Que rato vai no mais reforçado. Rato otimiza. Né? Então o rato vai melhor, né? Depois tem a ver com o que está acontecendo por trás ali, tem um sistema de teste de hipótese, né? Essa é a ideia, né? De que humanos ou
os macacos aqui estariam fazendo teste de hipótese ali, então sempre acho que tem alguma regra, né? Ver regra onde não existe. Quando existe uma regra, de fato, encontra, né? Então essa é um pouco da ideia de que esses macacos ou os humanos estariam fazendo teste de hipótese. Mas enfim, pegaram um macaco nessa tarefa do 70-30, uma tarefa que nem essa, de escolher de um lado e do outro, e viram como que era o comportamento dele, né? E eles ficavam brincando, né, com as probabilidades e tal. Enfim, tem estudos de decisão com neuro bem pesado com isso. E o legal é que você, para trabalhar com isso, você sempre tem que colocar nesse framework da tomada de decisão, né? Nas teorias normativas, né, que são, a princípio, são as teorias que mostram como é que é o jeito certo de fazer a conta para otimizar o recurso, né? Como seria o jeito mais adequado de fazer aquela escolha, né? E em oposição ao jeito que a coisa funciona de verdade, né? Uma coisa mais descritiva, né? Que a gente age dessa forma irracional, né? Então, a gente tem essas heurísticas e vieses, essas teorias, então, que são mais preocupadas em falar o que está acontecendo de fato, né? Então, normativo mais para fazer a escolha mais otimizada possível, né? Pensando em fazendo todas as contas e vendo qual que é a melhor estratégia, e uma descritiva mais tentando ver, olha, como é que um grupo de pessoas se comporta, sabendo que as pessoas se comportam dessa forma, o pessoal da economia, da psicologia, que trabalha bastante com isso, né? Com essa parte de decisão, pensando nessas duas estratégias. E essa ideia de que tem o jeito rápido e o jeito ótimo de resolver é o que está um pouco nessa ideia do Kahneman, né? Ganhou o prêmio Nobel, escreveu essa ideia, falou desses dois sistemas que a gente responderia dessa forma, né? De uma forma rápida, sem esforço, que é ótimo para algumas condições em que você tem que responder rapidinho, né? E em algumas condições você teria essa escolha desse sistema mais lento, com mais esforço, mas que tem mais racionalização, né? Ideias que a gente pode usar para tentar explicar como é que funcionam essas decisões, né? E vamos apresentar aqui uma das teorias normativas clássicas, né, que é o do valor esperado, né? Você tem várias opções. Cada opçãozinha aqui, né, tem uma probabilidade de acontecer e tem um valor associado a ela. Então, a melhor estratégia seria escolher aquela opção que tem a melhor probabilidade vezes o ganho, né? Multiplicar as duas coisas, né? Então, quando você tem duas opções aqui de loteria, né? Uma você tem chance de ganhar numa probabilidade e tem um determinado ganho. Você multiplica os dois e você chega numa medida de valor esperado. E você pode fazer isso para todas as opções. E daí você seguiria aquela que tem a maior probabilidade multiplicado pelo ganho, né? Aqui, no caso, que as duas loterias gerariam o mesmo valor esperado. Então, tanto faz, né? Pensando nesse caso. Então, essa aqui é a teoria normativa clássica, né? De pensar em valor esperado para cada caso. Né? E você pode pensar isso para casos mais complicados, em que você pensaria na medida de qualidade média, olharia os vários atributos e pensaria na utilidade daquele atributo. Então, vamos supor, estou querendo escolher um carro, quero comprar um carro, né? E tem 3 opções e coisas que importam para mim. Se ele é bonito, se ele é confiável, se ele tem espaço, qual que é o preço, papapá. E elenco também o quanto que cada coisa, qual que é o valor para mim. Eu estou meio sem grana, então o preço é a coisa mais importante. Essas duas coisas que são bem, beleza, não me importo tanto. Quero mais tô pensando mais numa questão mais pragmática do carro. E daí eu elenco esses valores, né? O peso que eu dou para cada coisa, e isso aqui, o quanto que eu score em cada coisa, né? E daí eu posso multiplicar esses valores e chegar numa utilidade completa, né, desse caso aqui. Então eu peguei o 4, multipliquei pelo 8, peguei o 8, multipliquei pelo 5, e assim por diante, cheguei nesse valor, então, 200 ali. Essa seria a utilidade desse carro para mim, dentro dessa teoria normativa de maximização da utilidade. E daí eu faço as contas todas aqui, pronto, esse carro aqui é o certo para mim, né? E essa aqui é uma teoria do tipo normativa, né? Então, fazendo todas as contas, elencando todas essas coisas aqui, fazendo o melhor possível para conseguir dar a pontuação para cada atributo e achar uma utilidade completa daquele item. Né? Mas existem as teorias descritivas, né? A gente falou primeiro das normativas, né? Que são essas de fazer as continhas todas de uma forma mais formalizada possível, né? Então, seria usando o sistema 2 lento aqui do Kahneman. E agora a gente vai falar um pouco das descritivas, né? E a descritiva aqui, então, um exemplo, poderia pegar aquele mesmo exemplo dos carros, né, com aqueles mesmos scores, e eu falo, vou fazer uma conta rápida aqui, cara, tem que ter pelo menos 5 em cada critério, tá? Aqui passou, aqui não passou, pronto, esse é o meu carro, né? É um jeito mais fácil de fazer essas contas, só não pode ser muito ruim em nenhum dos critérios, né? Então, essa seria uma estratégia descritiva clássica, né? E em que contexto que isso está colocado? É quando você quer fazer uma decisão, então você traz várias opções e avalia os méritos de cada uma delas. Isso é uma decisão. E independente do caso, se você escolhe uma estratégia normativa ou descritiva, essa decisão seria baseada num valor.
que pode ser uma coisa subjetiva, claro, né? Ela tem um valor subjetivo e você escolhe aquela que tem um valor maior. Ou seja, para fazer uma decisão baseada em valor, em algum momento você tem que computar esse valor. E uma variável de decisão seria essas medidinhas aí, esse meio do caminho. Quando você está computando as coisas, você tem um valor que você consegue atribuir para cada item, né? Então você teria essas variáveis de decisão, que são coisas que podem variar no tempo, uma coisa que depende de quanto que você já teve daquele recurso, daquela utilidade naquele contexto. Você pode pensar que existe uma variável de decisão, que ela está variando mesmo, né? Ao longo do tempo, e ela estaria guiando as decisões baseadas em valor. Lindo, né? Quando você fala isso para um behaviorista, ele fala, cara, isso é obra de ficção, você está falando um negócio aí que pode até ter uma ideia para explicar economia, pode até ter algum poder de predição para comportamento, mas isso é ficção, não é assim que funciona. É estímulo-resposta, a regra é bem mais simples, né? Um behaviorista clássico provavelmente iria uma coisa como essa. Mas tem gente que diz que não, que, poxa, não existe isso daí e você pode encontrar no cérebro. Esse é o plano do neuroeconomista, né? Então, a neuroeconomia seria colocar essas variáveis de decisão no cérebro, de alguma forma. Alguma coisa como essa está sendo feita no cérebro no momento que é feita uma tomada de decisão. Esse integrador que a gente vê no caso clássico da etologia teria estados, né? Teriam valores ao longo do tempo. Se você faz várias tentativas, você apresenta o mesmo bicho para vários elementos ali, você avalia como que ele está respondendo para cada caso, você teria esses valores, essas variáveis de decisão, colocadas aqui nesse integrador, né? A cada trial você conseguiria medir como que aquela área dispara, qual que é o padrão de disparo daquela área, entendendo como que seriam as respostas do animal. Dá para ver que é complicada a coisa, né? É um monte de conceito subjetivo, tentando resolver uma coisa que não é o que a gente estava resolvendo aqui classicamente pela neuroetologia. Nem é um caso clássico de neuroetologia, né? A neuroetologia lida com as coisas simples do mundo, né? Isso aqui já é fugindo um pouco da base da neuroetologia, mas é para onde vai, né? Começando a entender como que coisas complicadas funcionam, vai começar a associar a base neural para esses comportamentos complicados, né? Então, inevitavelmente, a neuroetologia vai para um caminho como esse, né? Seguindo por um caminho da neuroeconomia, por exemplo. Para conseguir fazer um trabalho de decisão, entender como que seria uma variável de decisão guiando o comportamento, você tem que primeiro ser capaz de ler essa variável no cérebro. O primeiro passo seria conseguir fazer um correlato, né, do valor com a atividade neural. E uma vez que você tem isso, você pode até tentar fazer mudança previsível nessa variável. Tem jeitos de manipular a atividade do sistema nervoso. Esse aqui seria o caso extremo do sucesso do neuroeconomista, né? Então, esse aqui é o cara que vai ganhar o Nobel na neuroanatomia. O cara consegue trabalhar numa tarefa interessante, fazendo todas essas coisas e conseguindo manipular e entendendo muito bem o sistema, né? Então, isso seria um sucesso do neuroeconomista, né? E a ideia, para isso, o primeiro passo é lidar com essa natureza hipotética da variável de decisão, né? Que ela essa utilidade, né? Que como é que é o peso da magnitude? Qual que é o peso da qualidade, do risco, da incerteza, do atraso, né? Você pode fazer a decisão, agir para responder e depois ela demora para ter consequência, né? Ou o custo de fazer aquilo, né? Então, o custo de oportunidade, por exemplo, né? Eu escolho aqui, eu não vou para o outro ali, poxa, perco a utilidade do outro, né? Então, são todos um monte de elementos que tem que ser processado tudo junto para conseguir tomar uma decisão complexa desse tipo, né? E é uma coisa muito diferente do que a gente tinha visto, né? Quando a gente pega lá os nossos paramécios, ou xenopos, ou corujas, a gente tem lá uma base neural, entre parênteses, aqui para conseguir acomodar também o paramécio, né? Que a gente consegue pegar os estímulos e comportamento e fazer uma correlação direta com a base neural, né? Então, aqui na coruja, você vê o som, a fonte sonora, onde que está, você consegue ver o pedaço do teto óptico, do colículo inferior lá, e do teto óptico que respondem para aquilo, e como que aquilo se dá ao comportamento. Esses casos clássicos aqui, eles são muito direto, né? A associação entre o estímulo e o comportamento e os dados neurais que estão no meio do caminho, né? Então, muito legal, né? Então, você conseguir trabalhar com isso. Só que quando você vai para caminhos mais complicados, não dá, né? Como é que você põe isso aqui? Você tem um gráfico 7D? Como é que você vai resolver isso? E essas coisas todas que interagem uma coisa com a outra. Ou seja, você tem que fazer alguma coisa no meio do caminho. E por isso precisa da modelagem, né? Esse que era o tema da aula hoje, era tomar a decisão e a modelagem do comportamento, né? Então, a ideia é construir um modelo que consiga criar variáveis de decisão. Já que a gente não tem acesso ao estímulo direto, a gente tem que fazer um modelinho que crie essa coisa aqui, que isso aqui defina o comportamento. Nesse seu modelinho, você consiga ver uma associação entre variáveis de decisão e como que elas estariam associadas com o comportamento. E uma vez que você conseguiu fazer isso, né, conseguiu inferir uma variável de decisão, você poderia correr atrás do dado neural e falar, olha, aquela coisa que explica muito bem a relação entre meus estímulos e resposta, com toda a complexidade que aquilo pode ter, esse é o meu modelo, né, esse vermelhinho aí, as minhas variáveis de decisão,
Agora eu quero buscar a associação entre esse treco, que eu não consegui medir direto dos estímulos, é uma coisa que vem da modelagem, é uma coisa mais hipotética, e eu quero ver se isso aqui bate com dado neural, se existe correlação entre essas coisas, entre o meu modelo, que descreve a associação entre estímulo e resposta, e os meus dados neurais, ou seja, seria correr atrás do meio do caminho, né? Guiar diretamente para o meio do caminho, procurar a atividade desse integrador, né? Super legal. Beleza. Então, essa aqui seria lidar com isso, que seria essa parte da modelagem. E uma vez que você conseguiu fazer essa parte da modelagem, lidar com limitação de método, né? Porque você pega a eletrofisiologia, o farmaco, você pega só a eletrofisiologia, você estudou um monte de coisas de eletrofisiologia. Muitas vezes é só correlato de atividade com comportamento, né? Só que você precisa fazer também uma parte que resolva essa parte da correlação. A eletrofisiologia você consegue injetar corrente, farmacologia, você consegue mudar o jeito que o sistema funciona, optogenética, se ativa, inibe, né? E o imaginamento seria mais uma coisa de entrada também, né? Mas você consegue juntar todas essas coisas, já que você conseguiu encontrar no sistema nervoso o lugar onde teria aquelas decisões, aquelas variáveis de decisão. Agora, lidar com essas limitações usando esses métodos todos aqui, ou escolha partes desses métodos, para conseguir mudar a base neural, então você estaria mudando a variável de decisão, e aí voltando para o comportamento. Né? Esse é o caso lindo, um estudo perfeito de neuroeconomia e neuroetologia, tudo junto ali, seria trabalhar com essas duas coisas, né? Com esses dois níveis aqui, esses dois problemas. Né? Então, a gente teria que ter um modelo e teria que ter uma parte de manipulação do sistema. Então, a gente teria que ter um modelo e teria que ter uma parte de manipulação do sistema. Então, vamos olhar essa primeira parte, né? Que é essa parte do modelo. Existem métodos diretos de você conseguir acessar variáveis de decisão. Não é com o modelo. Você acessar essas variáveis de decisão perguntando para a pessoa, né? Às vezes é uma pessoa, às vezes não é, né? Para pessoas é possível perguntar o que ela gosta mais, qual que é o valor daquilo, mas não é confiável, né? Elas têm um acesso muito ruim, consciente, sobre o valor efetivo das coisas. É muito mais fácil você medir isso pelo comportamento. Mede no eye tracking, quanto tempo ela está olhando para a coisa, quanto tempo ela fica no Facebook, fica olhando lá, quanto tempo você fica com aquela tela na frente. Tem infinitos jeitos experimentais de você acessar isso sem depender do relato verbal, porque não é uma coisa muito confiável. E para animais, não dá, né? Relato verbal não faz sentido, você tem que trabalhar com o comportamento mesmo. Né? Então, essa é uma estratégia que não funciona muito bem, que a ideia melhor é olhar como que a pessoa se comporta em relação àqueles objetos ali. Só que olhar o comportamento da pessoa frente às opções também tem uma complicação. E se você fica comparando A com B, depois A com C, A com D, e depois você compara cada um deles ali, para fazer sentido que tenha uma ordem, seja uma coisa cartesiana, né, que a coisa melhor seja sempre melhor em relação a todas as coisas que são piores, né, no meio do caminho ali, você exige uma estabilidade, ou seja, o sistema não pode mudar. Só que, poxa, a gente sabe que a coisa não funciona assim, né? Tomei café agora. Qual que é a minha vontade de tomar café de novo? Se eu tenho lá café e chocolate. Depois que eu tomei o café, eu não quero o café de novo, eu quero chocolate. Né? Então, não faz sentido você falar qual que você prefere. Prefere quando, como, em que contexto. As nossas variáveis de decisão mudam, elas são variáveis de decisão. Né? Então não dá para você exigir isso do sistema. Esses métodos diretos têm graus de utilidade, né? Então, são melhores ou piores, mas eles sempre vão ter alguma limitação. E talvez o jeito mais fácil, eu acho particularmente que o jeito mais eficiente de trabalhar com coisa complexa é fazer modelagem. Você tem que colocar os elementos todos, né, para conseguir ver se aquilo ali realmente faz sentido, se você consegue prever quantitativamente as coisas. Né? E quando você vai para um problema complicado como esse, não dá para fazer só no método direto ou só na propriedade do estímulo. Você tem que cair para a modelagem. A modelagem é a solução para esse caminho. E beleza, e o plano aqui dessa aula é construir um modelo, tá? E a gente vai construir um modelinho que faça as decisões, né? Aqui a gente vai pegar um caso bem simples e vai tentar construir um modelinho, a lógica de um modelo, e depois vocês podem aplicar isso para o que for, né? Para os projetos que vocês querem usar. Isso aqui é bem não é tanto uma aula de neurologia clássica, é mais um jeito de pensar problemas e de resolver problemas complexos, né? Que imagino que um monte de vocês aí trabalhem com coisas complicadas, e aqui está uma estratégia de como trabalhar com isso, tá? Então, construir esse modelo matemático, incluir as variáveis de decisão de forma explícita, né? Então, qual que é o valor de cada opção, papapá, e depois buscar as correlações entre o que você enxerga no seu modelo e o que você enxerga nas suas medidas neurais. Aí, né? Então, sua eletrofisiologia, seu NIRS, o seu EEG, o que você está interessado, e ver se você consegue fazer alguma relação entre as coisas. Tá? E como é que vai ser o nosso modelinho? O modelinho aqui vai ser bem artificial, tá? É bem artificial, mas ele é bem fácil de adaptar para um monte de coisa. Vai ser apostar naquelas loterias, né? Então, a gente vai ter a loteria A e a loteria B,
e cada um vai ter uma recompensa e uma probabilidade. Então, você imaginar que você tem as opções e sempre está declarado ali, ó, nessa trial o prêmio é R$ 5 e você tem tal probabilidade de ganhar aqueles R$ 5. Isso nessa opção aqui. Então, a opção A seria R$ 5, 10%. E a opção 2 seria 10% para ganhar R$ 30. Aí você escolhe, poxa, posso ganhar R$ 5 com 10%, o outro eu posso ganhar R$ 30 com 10%. Vou escolher a de R$ 30, né? É esse tipo de decisão bestinha que a gente está falando, né? Então, colocar duas opções, cada um com uma probabilidade, e a pessoa, então, escolhe se vai querer apostar numa opção ou na outra. Tá, então bem um modelinho de brinquedo, né? Bem simplesinho mesmo, mas que dá para colocar um monte de coisa em cima dele depois, tá? E a gente vai passar por esse framework, né? Que é definir o modelo, definir o tipo de modelo, definir a estrutura do modelo, otimizar parâmetros, fazer análises associadas ao modelo e comportamento, e depois que resolve isso tudo, buscar correlatos neurais. Então, esse vai ser o framework que a gente vai passar aqui na construção do nosso modelo, tá? Primeiro, vamos olhar o tipo de modelo, né? Esses modelos, eles podem ser agregados ou mecanicistas, né? O modelo agregado é como aquele que eu tinha falado, né? Da frequency matching, né? Que era escolher o lado 70 com 70% das vezes, o lado 30 com 30% das vezes. O nome disso é matching law, né? Desse pesquisador. Podem buscar lá depois no Wikipedia da vida aí, o que é um matching law. Mas não é uma coisa que fala trial a trial, como que a coisa vai ser. Ela é agregada, né? Então, na média, as pessoas, os animais aqui, escolhem na mesma probabilidade que é dado a recompensa, né? Então, esse seria um modelo agregado descritivo, né? Ele fala o jeito que a coisa é na média, né? Um outro caso seria um caso normativo, né? Normativo, qual que seria o melhor jeito de resolver? O equilíbrio de Nash, aí, que você já deve ter ouvido falar, né? Da teoria dos jogos, é quando, naquele contexto de jogo, em que todos os atores estão todos jogando daquela forma, qual que seria o melhor jeito para você agir, né? E esse é o equilíbrio de Nash, é o jeito de você otimizar o comportamento num contexto competitivo ali, né? Pode ser colaborativo também, mas considerando o jeito que as pessoas jogam, né? Então, esse é o equilíbrio de Nash, que é uma coisa que descreve um monte de coisa, né? Descreve comportamento, mas descreve evolução. Outro cara que ganhou o Nobel, né? O Nash. Então, com essa ideia do equilíbrio baseado nos jogos. Mas eles sempre descrevem também na média, né? Não é o jeito de tomar decisão naquele momento. Aqui eu tenho essas duas opções, como é que eu ajo? Né? É sempre uma coisa agregada, né? Então, esses dois exemplos de agregado. Um que é mais como que a coisa é, e esse aqui é mais como que deveria ser, né? Qual que é o jeito ótimo de responder, né? Então, descritivo e normativo. Mas esses modelos agregados, eles não se adequam a tentar responder comportamento e variável neural. Elas escrevem média. E o sistema nervoso, ele responde trial a trial, para cada instante. A decisão é feita ali, no micro, né? Então, não dá para ser no agregado, tem que ser mecanicista, né? Então, como que eu vou escolher naquela trial, né? Naquela tentativa? E daí você tem essas estratégias baseadas em reforço, tem uns ajustes mais complicados ali, probabilístico. Você pode adaptar essa matching law, que você observa na média, para o trial a trial, né? Então, independente do jeito que você pensa que o seu comportamento pode ser guiado, você vai ter que jogar ele para um modelo mecanicista, né? E daí você vê se ele está fazendo a coisa melhor possível ou se, na verdade, você tem que ajustar os parâmetros ali para conseguir descrever bem o seu comportamento, tá? Uma vez que você definiu o tipo de modelo nesses contextos, os mecanicistas, você tem que começar a definir a estrutura desse modelo. A estrutura do modelo é definir a equação, no fundo, né? Então, você tem as opções, né? Então, você tem as loterias A e B, depois você tem um sistema de avaliação de opções, aqui vai ter que ter uma equação. Uma vez que você definiu uma equação que vai definir o valor do desejo de cada opção, o valor de cada opção, você vai ter que partir para ação. Como que a partir dos valores você chega numa ação? Isso aqui também tem uma outra equação. Então, vou ter duas equações aqui. Uma para definir sua medida de valor e a outra é como que você vai usar o seu valor para escolher A ou B, né? Pode ser aleatório, pode ter ruído, pode... São equações. Você vai ter que definir uma equação aqui e uma equação aqui. Uma vez que você fez isso aqui, você fez a parte do modelo. E daí você cai aqui já na parte do comportamento, né? Então, isso aqui é o que o bicho fez, né? Então, isso aqui é a caixa preta que a gente não tem acesso, né? Então, você dá os estímulos, vê a ação do animal. E depois que ele fez a ação, ele tem uma resposta. Daí você dá a recompensa ou não dá a recompensa. Ele consegue coisas ou não consegue. E tudo isso é integrado, né? As opções disponíveis, a ação escolhida e o resultado. E tudo isso é integrado, de novo, para atualizar o valor das suas opções a cada instante. Então,
você consegue dar aquela propriedade de, eu quero escolher café, eu quero escolher chocolate, né, naquela hora. Então, você está construindo um modelo que está integrando todas essas coisas e isso vai definir o padrão de resposta na tentativa posterior. Então, a gente vai ter que colocar duas equações aqui, uma de avaliação das opções, a outra da seleção de ação. Tá? Então, vamos fazer a primeira, que é de avaliação das opções. E aí você pode escolher diferentes estratégias. Aqui eu peguei 3 bem simples, aqui uma que é o modelo normativo, né? Que é a utilidade, a probabilidade vezes o ganho. Eu não vou escolher nada de uma coisa que tem ganho zero, e vou escolher muito uma coisa que tem um valor grande, uma utilidade dada pela multiplicação dos dois. O meu desejo ele vai ser diretamente proporcional a essa multiplicação da probabilidade vezes o valor da loteria. Tá? Esse é o modelo clássico, 0 parâmetros, né? Mas pode sofisticar um pouquinho o seu modelo, pôr essas curvas com função potência. Uma pessoa, por exemplo, que tem aversão a risco, só vai ter um desejo alto para a coisa quando a recompensa é alta. Se a recompensa é pequenininha, acaba não escolhendo aquilo, não tem tanto desejo por aquela coisa. Já um outro caso em que tem propensão a risco, se já tiver um pouquinho de chance, o desejo já sobe rápido, né? Então, você já consegue colocar propriedades que iriam ser um pouquinho mais característicos de cada indivíduo, né? Então, você consegue pôr essas opções. Seu ratinho pode se comportar desse jeito, o seu macaco pode se comportar desse jeito, seu voluntário humano pode ser também. Então, você consegue ajustar isso para cada um dos seus sujeitos, né? Pensando que cada um tem uma personalidade diferente ali na hora de tomar suas decisões. Tá? E você pode pensar em modelos ainda mais complicados, né? Então, que eu coloquei um polinomial aqui só bobinho, né? Mas você pode pensar que você pode construir uma curva que seja um pouquinho mais complicada do que isso. Mas eu estou querendo pegar um caso mais simples e vou botar esse daqui, o da recompensa, só tendo esse alfa aqui, né? Então, para conseguir pegar esses diferentes tipos de perfil, né? Mais aversão ao risco ou mais propensão ao risco. Uma outra coisa que eu poderia colocar, que faz muito sentido, né, para muitos experimentos aqui no FABC, é colocar intervalo de tempo das coisas, né? Então, considerando o mesmo valor de recompensa. Então, vou pegar aqui uma recompensa pequena, né? Eu dou uma recompensa, mas eu entrego na hora, ela tem uma utilidade. Mas se eu atraso essa recompensa, eu dou o mesmo valor, mesma quantidade, mas eu atraso, você tem um desconto, né? Você tem uma queda do valor da coisa, né? É a mesma coisa, você prefere ganhar R$5 agora ou R$10 daqui a 5 dias? Fala, putz, sei lá, só vou te encontrar daqui a 5 dias, né? Então ele tem menos utilidade, você tem menos chance de escolher aquilo, né? Mesmo que seja uma coisa certa, aqui eu coloquei uma questão de probabilidade também, mas mesmo que seja uma coisa certa, só de ter o atraso já tem uma utilidade menor. Poderia incluir coisas como essa no modelo. Eu não vou incluir porque eu quero fazer um modelo mais simplesinho, tá? Mas só pensando que a gente pode sofisticar isso com tempos e colocar isso tudo nessa equação, né? Então, você ter lá uma loteria que tinha a probabilidade, o valor da loteria e o atraso, né? Daí você pode falar, agora eu quero integrar esses 3 elementos. Você pode ensinar o seu ratinho a entender cada um desses sinais também, né? Então você poderia fazer um experimento, o seu ratinho poderia resolver uma coisa como essa. Eu não vou colocar isso no modelo. Esse aqui foi minha avaliação das opções, é assim que vai ficar. Só vim e joguei lá. O meu desejo é proporcional à probabilidade multiplicado pelo ganho com um alfa lá. Então ele pode demorar para subir, ou ele pode subir rápido e estabilizar. Então, só dei essas opções aqui. Esse vai ser o sistema de avaliação de opções que eu vou dar, né? Ou seja, esse daqui, tá? Vou botar essa equação aqui. Esse é um pedaço da história. Agora, quero partir para a minha variável de ação. Posso fazer uma coisa bem abrupta, né? Um degrau, né? Step function, né? Eu escolho A ou B, mas se passou 1 milímetro aqui do valor da decisão, né? O meu desejo, a minha variável aqui, se caiu para cá, eu escolho o A. Se caiu um pouquinho para cá, eu escolho o B, né? Então, é muito abrupto. Mas eu posso colocar uma coisa mais ruidosa também, né? Então, associar uma sigmoide aqui que tem diferentes valores de probabilidade, né? Então, quanto mais pular para um lado extremo, maior a probabilidade de escolher aquilo. Mas é uma coisa que vai crescendo monotonicamente, que não vira um degrau. Ela tem um ruído, né? Esse ruído é maior no meio do caminho. Eu posso usar isso como uma forma de botar ruído aqui, né? Botar ruído nas minhas opções. Enfim, eu não consigo estimar bem aquilo, e às vezes eu caio para o B quando o B estava mais alto, enfim, são diferentes jeitos de você inserir esses elementos no seu modelo, né? Aqui o ruído está fora, né? Nesse outro pedaço, que é da seleção da ação. E eu vou escolher aqui uma sigmoide dessa, botar uma equaçãozinha dessa aqui, então vai ser uma sigmoide. E aqui eu botei as minhas duas equações, uma escolhendo o desejo para cada opção, e a outra colocando a probabilidade de escolher aquilo com base no desejo. Tá? Então, eu botei o desejo aqui como uma entrada da equação. Beleza. Então, a gente conseguiu fazer o quê?
fechar essa parte aqui, né? A estrutura do modelo. O modelo vai ter aquela estruturinha lá com as duas equações. E agora é colocar lá, aqui tá tudo alfa, capa. Eu agora tenho que ver como que aquele animal se comporta para conseguir colocar os parâmetros que seriam mais adequados a ele, né? Então seria essa otimização dos parâmetros do animal. E uma vez que eu otimizei os parâmetros para aquele animal, eu testo, né? Eu pego um outro conjunto de trials em que eu não usei para otimizar meus parâmetros e testo se aquele modelo consegue prever alguma coisa dele de fato, né? Eu faço uma validação cruzada, né? Otimizo meus parâmetros com uma parte dos dados e depois eu testo com uma outra parte dos dados, né? Então, essa seria uma parte de validação, tá? E se der certo, eu fico com o meu modelo. Mas se der errado, eu tenho que voltar para o meu modelo e tentar fazer ele ficar mais descritivo, fazer ele ficar melhor. Se ele passar nesses dois casos, eu já vou direto para os correlatos, né? Mas se não funcionar bem, eu tenho que continuar fazendo o meu modelo, né? Até fazer esse modelo funcionar bem, né? Enfim. Agora, então, vamos passar por esses dois pedaços verdes aqui. Isso aqui é bem estatística mesmo, né? Então, a gente consegue otimizar os parâmetros, existem diferentes técnicas para isso, né? Maximizar a verossimilhança, minimizar o erro quadrático. São variações das equações que a gente vê nas aulas de estatística. Minimizar o erro quadrático, então seria para um monte de trial, né? Você tem lá, se ele escolheu 0 ou 1, né? Então escolheu o A ou B, né? 0, 1, 0, 1, 0, 1. E você tem isso é o que o seu modelo prevê e o outro é o que o animal fez, né? E você tem que fazer, você vê quantas vezes 0 que deu 0 e 1 que deu 1, mas também tem os outros casos que era 0 e era 1 e o 1 era 0, né? Então seria quanto menor a diferença quadrática entre o que o modelo falou e o que você viu no bicho, melhor, né? Então você consegue achar o parâmetro que minimiza o erro quadrático do seu modelo. Então você consegue ficar ajustando os parâmetros do seu modelo para fazer ele se adequar ao máximo ao que o animal faz. Estratégia de otimização dos parâmetros, né? Qual que é o parâmetro que melhor consegue descrever o que o meu animal faz, tá? Só que isso é um pedaço do jogo, né? Depois que você fez isso, você tem que ver se faz sentido, né? O primeiro passo é ver se você não está forçando a barra, tá? Você tem que ter um modelo que ele tem que estar dentro de uma faixa de eficiência. A mínima é quando é tudo aleatório, né? Eu embaralho a loteria e as respostas do bicho, né? Eu embaralho e vejo ali quanto de informação que eu tenho do embaralhamento. Esse seria meu limite mínimo, né? Quebrei toda a relação entre como que era a minha loteria e como foi o comportamento do cara, né? Isso seria a pior eficiência possível, a medida de eficiência mínima, né? Aqui eu uso informação mútua, né? Quem fizer estatística comigo no quadrimestre que vem, eu vou falar de informação mútua. Isso aqui seria o valor mínimo de informação mútua. O outro lado seria a informação máxima aqui dos seus próprios estímulos, né? Então você colocar todas as propriedades dos seus estímulos ali, então a probabilidade daquele estímulo, o ganho daquele estímulo. Você consegue ver quanto que é a informação mútua entre os estímulos e a escolha que o bicho fez. E o seu modelo ele tem que ter, no máximo, essa quantidade de informação. O seu modelo ele não pode produzir informação. Não existe isso, né? O modelo, ele destila a informação. Ele pega uma informação que já existe ali nos estímulos, né? Uma relação que já existe entre os estímulos e a resposta, mas o que ele faz é extrair as propriedades que estão colocadas ali. É a mesma coisa da coruja lá, né? A coruja escutando sons. A informação sobre a posição já estava no som que você apresentou no ouvido da coruja. Os estímulos já têm toda a informação. E você vê para onde ela olhou, qual foi a escolha que ela fez. O que o sistema nervoso está fazendo mais para frente ali é filtrar aquilo para conseguir chegar daqui para cá. Mas a informação já estava lá na origem, né? Então, é só ver se o seu modelo está dentro dessa faixa. Ele não pode ser menos do que o embaralhado, porque senão você tem um modelo que não serve para nada, e ele não pode ter mais informação do que os seus próprios estímulos. Senão você está fazendo o que se chama de overfitting, né? Seu modelo ele ajusta qualquer coisa, mesmo que não tenha previsibilidade. Então, seu modelo tem que estar nessa faixa. Então, a informação que você tem nos estímulos tem que ser maior ou igual à informação que o seu modelo faz, né? A sua previsão, né? As suas escolhas chapéu aqui, né? As escolhas estimadas. Tá? Então, esse é o primeiro passo da validação, né? Então, a gente tem esses vários passos. Primeiro otimizou, agora você está vendo se faz sentido o que o modelo fez. Primeiro é ver se está nessa faixa. Depois é fazer a validação cruzada, né? A validação cruzada é, você pega um conjunto diferente de trials, né? Então você fez uma otimização do modelo para um conjunto de trials e depois você pega um outro conjunto de trials e vê se você conseguiria prever aquele conjunto de trials com aquele modelo que você criou. Se você tem 100 trials lá guardados, você sorteia 50, ajusta e tenta prever as outras 50. Essencialmente essa é a ideia.
tá? Essa é a validação cruzada do seu modelo. E depois você pode fazer isso com vários modelos. Você pode ter, quem disse que você precisa ter só um modelinho só, você pode ter vários, né? E uma vez que todos eles passaram aqui nesses critérios, você agora vê qual que é o melhor de todos, né? Daí usa aí os R quadrado, Archaic, Information Criteria, tem os vários jeitos de você ver dentro daqueles modelos que estão disponíveis qual que é o melhor, né? Considerando o número de parâmetros, né? É claro, quanto mais parâmetros você põe, melhor fica, né? E então você tem que dar o desconto para isso, né? Enfim, estatística. Isso aqui é tudo estatística, né? Então, isso aqui é toda coisa. Eu falo todas essas coisas aqui no curso de estatística. Enfim, e daí, uma vez que tem todo esse trambolho, otimizou e validou e ficou bonitinho, e tá tudo funcionando super bem, aí é partir para a parte de neuro, né? Então vamos buscar os correlatos neurais daquilo, né? E de repente você acha um neurônio ou uma região do cérebro que ela se parece com a sua variável de decisão lá. Você fala, olha, correlacionou uma coisa com a outra, parece que aquela informação complicada, que mistura um monte de coisa, um monte de propriedade do estímulo, junto com uma propriedade interna do animal, né? Tudo isso está junto ali, computado no modelo, está computado de forma similar no sistema nervoso, ou seja, tem um correlato entre o jeito que o meu modelo funciona, a lógica do meu modelo e o jeito que o sistema nervoso funciona. Então, eu acredito que ele funcione dessa forma, tá? E essa é a lógica, né, desse tipo de trabalho, desse framework completo, né? E isso já foi feito, né? Exemplo de sucesso, né? Então, aquele exemplinho lá que eu falei dos macaquinhos, né, que eles tinham que escolher entre uma posição ou outra, né? Esse experimento foi feito com os macaquinhos e foi feito de um jeito interessante, né? Esse gráfico aqui é meio complicado de entender, mas olha só a ideia. Você tem as duas opções, o verde e o vermelho. E você põe aqui uma regra que está em preto. Eu vou botar uma opção que é 50-50. Ele é tão bom, o verde e o vermelho, eles são igualmente bons. Se eles são igualmente bons, eu ponho uma reta aqui que tem uma inclinação 45 graus. Quando você faz isso, pensando que o animal faz aquele frequency matching, né, o matching law lá, você vê aqui do animal é que ele escolhe no 50% também, né? As escolhas dele também vão no 50%, né? Ele escolhe o vermelho e escolhe o verde na mesma taxa. O meu 45 graus aqui, que era a probabilidade que eu botei no algoritmo de seleção de recompensa na tarefa, bate com o jeito que o macaco se comporta, tá? E depois eu faço com que o verde seja muito melhor, né? Se eu coloco um slope muito baixinho, uma inclinação muito baixinha, significa que eu estou botando muito verde recompensado, né? E daí o que o bicho faz, o macaquinho faz? Ele escolhe mais o verde, né? Então seria sei lá, um 80-20 aqui, né? Mais ou menos, né? Então essa inclinação, o verde tem 80%, o vermelho tem 20%. E daí o macaquinho faz o matching law lá, igualzinho, né? E depois eu inverto. Agora eu vou botar muito mais vermelho. Daí o macaquinho demora um tempinho para ajustar, mas depois que ele ajusta, ele fica na mesma taxa lá, ele começa a subir, que nem o estímulo que eu tinha dado. E depois eu volto para 50%, e depois eu volto para aquele 80-20, depois eu volto para o 20-80, enfim. Deu para entender esse gráfico aqui? A linha preta é o jeito que eu defino a regra dos meus estímulos. E o azul é a escolha do macaco, como é que o macaco está escolhendo. Então eu já vejo aqui que, a grosso modo, ele tem o matching law, né? Então eu não preciso fazer modelagem, eu não preciso fazer nada para conseguir ver isso, tá? E eu posso olhar aqui, esse mesmo dado, olhar de uma outra forma aqui. Aqui eu estou botando a linha preta grossa é essa inclinação, tá? Então aqui era o 45 graus, 50-50, né? Por 50%, 50%. Aqui é, sei lá, 10 graus, né? Que seria, sei lá, o 80-20, aqui seria o 20-80, né? Então essas curvas aqui. Daí a curva preta é o algoritmo do computador, a curva azul é a média do macaco, como que o macaco responde na média. Mas eu poderia fazer uma computação com uma janela pequena, né? Que é, eu vou olhar tantas tentativas, eu vou olhar 10 tentativas para trás, né? Vou olhar 10 tentativas no passado, né? Ou vou fazer com que o último valha muito, mas o que vem antes vale um pouquinho menos, o que vem antes vale menos ainda. Eu crio um decaimento, uma integração com um vazamento ali, né? Que o primeiro estímulo antes, o último estímulo que foi dado, ele vale muito, mas o que aconteceu várias tentativas antes vale menos, né? Então, isso aqui foi o que eles fizeram, né? De botar mais peso para as últimas, né? Essa conta pode ser feita tanto para o estímulo cru que é feito,
como para a escolha do macaco, né? Então, qual que era a probabilidade instantânea, a inclinação instantânea das escolhas do bicho. Enfim, esse foi o experimento que eles fizeram, né? Que o bicho era colocado numa condição que mudava as probabilidades e que você vê que o bicho vai mudando a probabilidade que ele vai escolhendo de acordo com aquilo. Então, em diferentes formas de olhar isso. Olhando só as curvas médias, a linha preta e a linha azul, para conjuntos grandes de tentativas, o que a gente vê é que tem o matching law. Você está integrando o estímulo que é dado, outra parte é a recompensa. Mas você pode fazer aquela coisa que, ao invés de ser o global, seria por uma janelinha de tempo, né? Você integra em janelinhas pequenas. Ao invés de fazer uma soma ao longo do tempo completa, você olha só as últimas tentativas. Tá? As tentativas últimas têm mais peso do que uma tentativa que aconteceu um tempão antes, né? Você vem e põe um tal ali, né? Um tal que define quanto que é o peso das tentativas mais recentes, né? E eles fizeram um modelinho como esse. É claro que a gente vai ver que não é um modelinho de probabilidade vezes recompensa, né? É uma coisa que vai mudando e que nem é colocado para o macaco qual que é, naquela tentativa qual que é. Ele tem que descobrir, né? É uma coisa que ele está dentro de uma janelona que tem ruído ali dentro e ele vai ter que tentar estimar essa probabilidade no meio do caminho, né? Então é uma tarefa bem mais complicada do que isso. Aí eles construíram esse modelo que tinha essas variáveis internas aí, tinha esses pesos do integrador para definir o valor com base nas tentativas anteriores, com uma curva que funciona como essa. Mas eles fizeram e foram ajustando esses parâmetros de forma a conseguir calibrar o jeito que o macaco fica naquela mesma posição. Então ele estava na posição vermelha, uma vez que ele ficou na vermelha, qual que é a chance dele continuar na vermelha? Tem uma probabilidade ali, ó, o stay, né? Então, ou ele estava no verde, ele continuar no verde. O que o macaco faz é essa linha preta, né? Que a maior chance de ficar é aqui no 2, sei lá. Né? Ele fica 2 vezes naquela posição. Ele tende a ficar poucas vezes na mesma. Então, esse é o jeito que o macaco, que está colocado aqui em azul, é o jeito que o macaco faz. E daí o modelo foi ajustado para ter essas coisas. Então, ajustando esses parâmetros aqui, você consegue ajustar também a frequência relativa de manutenção naquela posição para o modelo, né? Então, para conseguir calibrar o do macaco. Tá? E depois, quando você faz tudo isso junto, você tem um ajuste muito bom entre o que o macaco faz, que é o que está em azul, e o que o modelo faz, né? Então, você constrói um modelinho que conseguiu ajustar bem aquilo, né? Então, ao longo do tempo, como que era o valor daquelas opções vermelhas e verdes. Você criou esse valor, e aqui seria o output comportamental daquele modelo, né? Como que aquele modelo conseguiria prever o comportamento? Ou seja, já passou pelo quê? Eles construíram o modelo, otimizaram os parâmetros e validaram. Ali era esse último gráfico que eu mostrei, que era a validação da predição comportamental, né? E depois que você fez isso, pum, vamos lá para busca de correlato neural, né? Aqui é um pessoal que trabalha com visão e decisão. E o que eles fizeram foi colocar uns eletrodos no córtex parietal do macaquinho. Os neurônios que são acessados por esses eletrodos são dessa área LIP, né? Lateral Inferior Cortex, Parietal Cortex. Agora esqueci o que é o LIP, mas é uma área do córtex parietal. Cada neurônio ele tem um campo de recepção, um receptive field, né? Aquele neurônio ele responde por uma posição específica do ambiente. Só que ele não é um campo receptivo clássico daquele, eu apresento um estímulo e lá ele responde. Ele é uma coisa mais associada à ação. A ação de fazer uma sacada, né? Então, você pôr o estímulo para lá e esse neurônio ele dispara um pouquinho antes de fazer a sacada. Se você olha as sacadas do bicho, logo antes de dar a sacada, para esse lugar, esse neurônio está disparando um monte. É uma área que prevê muito bem como que vai ser o comportamento de direcionamento dos olhos, como que vai ser a sacada. E o lance é que é quase um output motor, né? É uma área pré-motora. O que eles viram é que aquela variável de decisão, de escolher vermelho e verde, colocada aqui, né? Então aqui é o quanto de chance que tem de aparecer uma recompensa ali, né? Então, se fosse na região vermelha ali, né? Aquele neurônio que responde para aquela posição em que está o estímulo vermelho, se aquele estímulo tem alta chance de ser recompensado, usando aquele modelo todo, aquela área dispara um monte. Os neurônios dessa área LIP, eles disparam para o valor daquela opção. Se ele tem muita chance de ter a recompensa, aquela área já está disparando um montão antes. Ela é quase como um desejo motor, né? Então, ela tem uma associação já de ação motora associado ao valor daquela resposta. Já se for para o outro lado, né? Se o valor for grande num outro lugar, mas você está registrando um neurônio que responde para cá, então ele vai ter um alto valor para o outro local, só que daí aquela sacada não vai ser para aquele local, né? Então, aquele neurônio ele não estaria prevendo aquele local, ele estaria prevendo um outro, né? Então, a gente não está registrando o outro lado, aqui só está mostrando que seria proporcional ao vermelho, então seria esse aqui seria fora daquele campo receptivo,
Então você vê aí que o que parece que está sendo feito aqui, o que os autores dizem é que esses neurônios da área LIP não estão computando valor, mas elas estão gerando um mapa abstrato dos valores. Seria um mapa de valores, né? Como que é o valor daquela região quando você está fazendo aquela tarefa. Super bonitinho, né? Conseguindo representar o valor, fazer um mapa de valor do espaço no córtex parietal. Sensacional. E isso aqui conseguiu fazendo esse procedimento todo aqui, esse caminho todo, né? Então, virou capa da Science, né? Da Science, da Nature, mas virou artigão dessas revistas mega famosas. Só que daí tem aquele outro problema, né? A gente fez esse pedaço aqui, né? De ser capaz de gerar uma variável de decisão a partir de uma medida de atividade neural. Conseguimos fazer essa relação entre a variável de decisão do nosso modelo e a atividade neural, né? Mas o outro passo seria, poxa, e aí? Eu consigo fazer uma mudança no comportamento manipulando essa variável? Ou seja, eu consigo manipular o jeito que o sistema nervoso responde e mudar o jeito que são feitas essas escolhas? Tá? E daí teve um outro grupo que fez isso. Eles fizeram isso com ratinhos no labirinto inteiro, em que cada local tinha um valor. E o que eles fizeram foi estimular um conjunto de neurônios do estriado que estão associados com essa. É um sistema de recompensa, né? Então, uma estrutura que está associada à computação de recompensa. E daí eles conseguiam inibir, fazendo o animal ir para um local que teria alto custo e alta recompensa. Quando você inibia essa estrutura, você fazia o bicho ir para esse canto. E quando você excitava por optogenética essa estrutura, ele ia para o canto ali de pouco custo, né? Então alta probabilidade, mas com pequena recompensa, né? Então, uma vez tendo encontrado a estrutura, né, fazendo esse caminho aqui, agora brincar com estimulação na área que tem a ver com aquele componente de valoração, manipular para o bicho ir para um lado ou para o outro, dependendo do jeito que você faz aquela área disparar, né? Se aquela área foi inibida, ele vai para um lado, se ela foi estimulada, vai para o outro. Mudam-se os trade-offs, né, de custo e benefício, né? Uma coisa bem bacana que foi feita ali, fazendo essa parte de manipulação. Então, esse é o caminho bonitão aqui. E dá para voltar para aquele exemplo nosso, né, dos caranguejos do mangue ali, né, que tinha falado antes. Escolhia entre fugir para o lado oposto, ou fugir para o buraco, ou ir em direção, ou correr, dependendo desses estímulos todos, definir essas decisões e depois olhar a taxa de disparo nesses pedúnculos oculares aqui e ver como que esse bicho poderia tomar essas decisões. O trabalho do Tomczyk colocavam os caranguejinhos, né, num ambiente aqui, que é um ambiente claramente sem toca, né? Então eles colocavam dentro de um conjunto de monitores e botavam uma bola de isopor aqui com água, né? Então a bola de isopor girava e o caranguejinho ficava andando em cima dessa bola de isopor, ao mesmo tempo que era registrado os neuroninhos no pedúnculo ocular, né? E daí eles conseguiam fazer a parte de comportamento associado com a parte de eletrofisiologia, né? Aqui é a parte do comportamento, né? Só colocando assim, nesse ambiente artificial do laboratório, sem toca, sem nada, com o bicho preso, só rodando em cima de uma bola de isopor, você vê o que tem os comportamentos de caminhada, que o bicho está numa boa, quando está sem ter estímulo. Quando você começa a aproximar uma bolota, né, um estímulo no monitor, ele primeiro frisa, né, fingindo que não está ali, né, então diminuindo a chance do predador enxergar ele. Mas daí, se o predador começa a chegar mais perto, ele começa a correr e vai correndo de acordo com o jeito que aquele estímulo cresce no monitor, né? Então o bicho está fugindo, e depois, se você para o estímulo, né, fica um quadradão, ele começa a andar menos, né? Então, as várias tomadas de decisão, dependendo dos vários elementos que estão colocados aqui, né? Um estímulo super simplificado, um quadrado crescendo de tamanho, mas já vê que o comportamento muda absurdamente dependendo do estágio desse estímulo. Só que isso aqui é super artificial, né? Que aqui ele foge, né? Aqui ele faz a resposta de fuga para o lado oposto, né? Então, se o estímulo está sendo apresentado aqui, ele fica correndo como se ele estivesse indo para esse lado, né? Mas quando você faz isso no ambiente natural, que tem as tocas, você põe o estímulo, mas todos os bichos vão para as tocas e não ficam fugindo para o lado oposto, eles fogem para o buraco, né? Você vê que esse sistema nervoso, ele funciona também com esse outro julgamento, né? Não só de ir para o lado oposto, mas também qual que era o contexto, né? Nesse contexto com toca, ele vai para toca, e depende também da distância da toca, né? Ele não fez essas análises com modelagem, mas dá para colocar tudo isso aí, seria um trabalho interessante, inclusive, pegar os dados dele e tentar construir um modelinho que conseguisse dar conta de todas essas coisas. Tá? Então, esse pedaço aqui é todo de fuga do predador,
mas ele faz também no laboratório, faz também no campo, mas faz no laboratório, um ambientezinho aqui em que o caranguejinho fica dentro de um terrário, né, com um substrato no fundo ali, e tem uma linha, né, que carrega uma bolinha para lá e para cá. É como se fosse um caranguejinho pequenininho rastejando ali na mesma altura do bicho. E dependendo das distâncias, da velocidade, o bicho faz diferentes comportamentos de ataque. Ele não fez essa parte ainda, né, de escrever a base neural disso, né, ele só tem dessa parte aqui. Esse aqui ele também não tem, né, mas poderia começar a criar modelinhos para descrever esse comportamento e ver se esses modelinhos conseguem descrever todos esses elementos ali. Quando você põe aquela variação, se tem toca ou se não tem toca, qual que é a distância da toca, daria para colocar tudo isso num modelo para conseguir fazer uma integração sensório-motora bacana, né? E essa ideia aqui, então, que agora a gente está com um elemento a mais para conseguir fazer essa integração sensório-motora, né? A gente tinha trabalhado com esses vários casos de integração sensório-motora e estava se complicando um pouquinho mais. Agora, nas próximas aulas, a gente vai falar de crono, vai falar de outros elementos que modulam isso, né, de motivação e de cronobiologia, e são coisas todas que a gente pode integrar nessa ideia de modelagem. Então, a aula hoje foi mais uma apresentação de um framework de como trabalhar com isso. Não é o jeito clássico que as pessoas estão fazendo na neurologia e não estão fazendo de forma clássica na neurociência de sistemas como um todo, mas que é uma estratégia bem bacana, que permite avaliar se nossas ideias realmente fazem sentido e colocar isso dentro de um contexto mais mecanicista, que consegue dar conta do comportamento como um todo, né? Então, trabalhar com coisas complicadas, mas também trabalhar com coisas simples, sempre vendo se tudo faz sentido, né? Até se sanidade mental, ver se as nossas hipóteses, os nossos modelos explicativos conseguem, de fato, explicar o comportamento, né? Então, essa estratégia aqui que eu acho bem poderosa, vale bem a pena aprender habilidades de programação para conseguir construir esses modelinhos e ver se as ideias fazem sentido.